Estamos em um tempo que, se você mostrar a verdade na Bíblia para uma pessoa, você está julgando. Se você compartilhar uma foto de uma falcatrua dentro de igreja, você está julgando. Se você for querer ajudar um amigo, corrigindo-o mediante a luz da Bíblia, você está julgando. Estamos no tempo do cálice. O cristão de verdade tem que ficar calado quando ouvir a palavra de Deus sendo distorcida. E é isso que o diabo quer, que ninguém fale nada e deixe rolar. Isso não existe, meus amigos. Vamos à Bíblia. É pecado julgar? Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Este versículo é citado por muitas pessoas para condenar qualquer pessoa que critica as doutrinas ou práticas religiosas de outros. Ironicamente, as pessoas que assim usam o texto não percebem que estão julgando a outra pessoa culpada de desobedecer esta proibição. É pecado julgar? Como é que devemos entender essas palavras de Jesus? Jesus condena o julgamento hipócrita. Ele emprega uma imagem engraçada para ilustrar o ponto. Uma pessoa está sofrendo por causa de um cisco no olho, quando vem a outra oferecendo tirá-lo. Só que a outra, o juiz hipócrita, tem uma viga no olho dela. Jesus disse que temos que tirar nossas próprias vigas antes de remover os ciscos dos outros. Não devemos condenar os probleminhas dos outros quando praticamos pecados mais graves. Jesus condena a atitude negativa do censor. Algumas pessoas vivem para criticar, sempre procurando e destacando as falhas dos outros. Tais pessoas convidam outros a ser críticos também. Quando condenamos as pequenas falhas de outros, eles terão motivo para nos condenar. Considere o exemplo do servo que não perdoou o outro, em Mateus 18, do 23 ao 35. Jesus não condena a avaliação dos outros. Mateus 7 mostra claramente que Jesus não está condenando a avaliação dos outros. Temos que discernir entre o certo e o errado, e entre as pessoas que praticam as coisas de Deus e as que andam no erro. No versículo 6, Jesus exige o julgamento de pessoas que ouvem o Evangelho e a rejeição dos porcos e cães. Do versículo 15 ao 20, ele ensina sobre o julgamento de professores pelos frutos. Veja Mateus 16, 6 e do 11 ao 12. Paulo exige o julgamento. Não é o bastante dizer que o servo de Cristo pode julgar. O discípulo de Jesus é obrigado a julgar. Às vezes, alguém na igreja terá que julgar outros irmãos para resolver problemas. Em 1 Coríntios 6, do 1 ao 5. Em geral, todos nós temos que julgar todas as coisas, retendo o bem e rejeitando o mal. 1 Tessalonicenses 5, do 21 ao 22. Para discernir entre essas coisas, é necessário crescer espiritualmente. Hebreus 5, do 12 ao 14. As pessoas incapazes de julgar continuam como crianças, como pessoas carnais. 1 Coríntios 3, 1. O propósito do julgamento que Deus exige de nós não é para condenar ninguém ao castigo, mas para evitar o pecado e ajudar outros também ficarem livres do mal. Ora, se fosse assim, Paulo estaria errado e julgando, como o povo diz, as igrejas das quais enviou cartas, condenando muitas das vezes os erros daquelas pessoas. Alguns dos amigos mais perigosos são aqueles que sempre concordam conosco, apoiando-nos mesmo nas coisas erradas. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Eclesiastes 7:5. O amigo verdadeiro nos corrige, e a pessoa sábia procura ter amigos com coragem e convicção para a repreender quando for necessário. Por outro lado, o insensato evita pessoas que corrigem e criticam, procurando aprovação acima de sabedoria. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Provérbios 15, 12 e versículo 14. Ninguém gosta de ser corrigido, mas todos nós precisamos de amigos que nos amam tanto que mostram os nossos erros. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, do 5 ao 6. Em primeiro lugar, o campeão disparado é a citação de alguns versículos bíblicos, com especial ênfase nas passagens de Mateus 7,
do 1 ao 5 e Romanos 14, 4 e 10, visando mostrar quão errado, impróprio e até anticristão é o ato de julgar. Como conservador, entendo que não existe uma parte da Bíblia mais inspirada do que outra. Não acho que os evangelhos sejam mais inspirados do que as epístolas, ou que a teologia paulina é superior à teologia de Marcos. Ler a Bíblia com este pressuposto significa entender que o ensino dos evangelhos é tão autoritativo como o ensino contido em uma epístola. Os que dão preferência a uma porção da Bíblia em detrimento de outra acabam com uma teologia parcial e incompleta, além de quebrarem a unidade e harmonia das Escrituras. Podemos ver vários momentos em que o Senhor Jesus emitiu juízos. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Mateus 23:13. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Mateus 23:24. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Mateus 12:39. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Marcos 7:6. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Marcos 9:19. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Mateus 7:6. Estes versículos são apenas uma amostra de vários juízos proferidos por Jesus. Além destes, podemos achar outros, como os ais, pronunciados contra Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Lucas 10, do 13 ao 15. A declaração de Cristo a vários judeus que haviam crido nele, dizendo que eles eram filhos do diabo. João 8,44. E várias passagens onde Cristo diz que quem não crê nele já está condenado. João 3, do 17 ao 18 e o versículo 36. À luz destas passagens, revela-se falso argumento de que, baseado no ensinamento dos evangelhos e no modelo de vida de Jesus, o cristão não pode julgar a ninguém. Cristo julgou a vários grupos de pessoas. Ao contrário de nossa visão suavizada acerca do Senhor, vemos que ele, em sua ira e verdade, chamou os fariseus de hipócritas, disse que não deveríamos jogar pérolas a porcos ou dar o que é santo aos cães, além de considerar a sua geração como sendo perversa, adúltera e incrédula. Em todos estes momentos, Jesus mediu estas pessoas, achou-as em falta e emitiu um comentário ou juízo sobre eles. No entanto, alguém pode argumentar dizendo que Jesus, devido à sua condição única de Deus, homem, tinha o direito de julgar aos outros. Afinal, de acordo com João 5,22, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Em outras palavras, Jesus pode julgar as pessoas porque ele é Deus. Ele nunca faria um julgamento incorreto ou impreciso, além de ter todas as qualificações morais necessárias para ser um juiz. Nós não teríamos esta capacidade. Mas apesar de nossas limitações e finitude humanas, o ensino dos apóstolos nos diz claramente que devemos emitir juízos em algumas situações. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, do 3 ao 5. Mas agora estou-lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. 1 Coríntios 5:11. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11:13. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer em entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. 2 Pedro 2, do 12 ao 13. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é um enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes,
sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa e nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Segundo João 7:11. Vemos, portanto, que 3 apóstolos, Paulo, Pedro e João, julgaram a pessoas em seu tempo. Na verdade, é impossível cumprir alguns mandamentos sem que se avaliem as pessoas. Paulo disse que não devemos nos associar a quem diz que é cristão, mas é imoral, avarento, idólatra, entre outros. Para que eu obedeça a este mandamento, preciso olhar para a vida do cristão e ver se ele incorre em algum destes erros. João diz que não devemos nem saudar aqueles que negam a encarnação de Jesus e os hereges que vão além do ensino de Cristo. De igual modo, para que eu obedeça a instrução de João, devo julgar a meus semelhantes cristãos. O bom senso também nos mostra que fazemos julgamentos o tempo todo. Na hora de escolher um pastor, presbítero ou diácono, nós devemos julgar o caráter do candidato à luz das exigências bíblicas. Tito 1 e 1 Timóteo 3, e ver se ele é aprovado para a liderança da igreja. Quando convidamos alguém para pregar, também examinamos a vida e o ensino do pregador, pois caso ele seja um herege, entregar-lhe o púlpito significa causar transtornos à Igreja de Cristo. Vemos também, à luz destes versículos, que a disciplina eclesiástica também é uma ordenança divina. O próprio Senhor Jesus nos dá base para a exclusão de membros em Mateus 18:17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Olhando para o exemplo de Jesus, vemos que os religiosos que não vivem aquilo que pregam são dignos de julgamento. Os fariseus foram criticados por Jesus por serem hipócritas. Eles, por exemplo, davam dízimo, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Em Mateus 23:23. Jesus também condenou os fariseus por sua doutrina distorcida. Mateus 23. Olhando para os evangelhos, também vemos que os fariseus eram pessoas que impediam o acesso de outros pecadores ao caminho da salvação. Mateus 23:13. Orgulhosas acerca de sua fé. Lucas 18, do 9 ao 14. E resistentes ao ensino de Jesus, chegando até mesmo a atribuir as obras de Jesus ao próprio Satanás. Lucas 11, do 14 ao 15. Jesus também julgou a sua geração por querer tentar a Deus, pedindo um sinal. Na verdade, a multidão não queria acreditar em Jesus, eles não tinham fé. Pela mesma razão, Jesus teve vários embates com a multidão ao longo do Evangelho de João. Jesus apontava o pecado da incredulidade para aqueles que se recusavam a admitir suas falhas. O Senhor também julgou os cães que rejeitam o seu Evangelho, chegando a dizer que não deveríamos lhes atirar as nossas pérolas, o Evangelho. Os pecadores resistentes, aqueles que se recusam a admitir o seu pecado, como Ananias e Safira, ou os fariseus, os hereges que não aceitam correção, como os falsos apóstolos descritos por Paulo, o que se fazem passar por irmãos, mas não o são, os fariseus e os homens com os quais não devemos nos associar, os imorais, que não se arrependem de seu erro e continuam a praticá-lo. O caso de disciplina mostrado em 1 Coríntios 5. Todos estes são exemplos de pessoas que são passíveis de julgamento. Mas não devemos condenar os pecadores que reconhecem seu erro e se arrependem. A adúltera apresentada a Jesus em João 8, do 1 ao 11, o publicano Zaqueu, Lucas 19, do 1 ao 9, e a pecadora que ungiu os pés de Jesus, Lucas 7, do 36 ao 50, são exemplos de pessoas que foram julgadas pelas pessoas que os cercavam, mas que não foram julgadas por Jesus. Tratavam-se de pecadores que estavam buscando o arrependimento, corações que tinham sede de Jesus e que não foram resistentes ao Evangelho. O pecador que sabe a gravidade de seu pecado e que está lutando para abandoná-lo e se aproximar de Deus, deve ser acolhido. Jesus também não julgou os pecadores que ainda não tiveram a oportunidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Ele andava com os publicanos e pecadores em Mateus 9:10, provavelmente evangelizando-os. O pecador que não participa da igreja e que não rejeitou definitivamente o evangelho deve ser evangelizado e não condenado. Sobre isso, vale a pena ler 1 Coríntios 5:12, que dá a entender que não devemos julgar aqueles que estão fora da igreja. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Isso não quer dizer que não devemos falar para os incrédulos
sobre os seus pecados. Ao contrário, toda evangelização séria mostrará com clareza que todos somos pecadores e merecedores de uma condenação eterna. Mas isso não nos dá o direito de condená-los. A nossa primeira preocupação deverá ser a de evangelizá-los e, caso eles não aceitem o evangelho, deixá-los e pregar o evangelho a outros incrédulos. Mateus 10, do 11 ao 16. Um adúltero não pode disciplinar outro. Um ladrão não pode disciplinar outro ladrão. E por aí vai. Antes de alguém querer julgar a seu semelhante, convém recordar Mateus 7,2, que diz que, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Uma última palavra deve ser dita. Condenar alguém não significa tripudiar sobre a pessoa, nem caluniá-la ou ficar fofocando sobre o pecado alheio. Em Mateus 12:20, lemos que Jesus não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Jesus não foi enviado para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo. João 3,17. E nem mesmo o arcanjo Miguel fez acusações injuriosas contra Satanás. Judas 9. A disciplina eclesiástica ou a condenação de alguém são eventos que devem despertar em nós tristeza e pesar, e não fofocas ou prazer. Se vemos que alguém está se desviando do evangelho ou pregando heresias, o nosso objetivo principal deve ser conduzir o pecador ao arrependimento e à restauração. Caso a disciplina seja indispensável, ela deve ser feita com seriedade, amor e tristeza, sempre objetivando o arrependimento e não a condenação eterna do pecador, e com muito temor também, afinal, não somos pessoas perfeitas e ninguém deve ser julgado ou condenado injustamente. Julgar pode sim, mas de acordo com os preceitos bíblicos. Você pode sim defender sua fé, você pode sim mostrar a verdade a pessoas ou igrejas em que a palavra da Bíblia está sendo distorcida. O diabo quer isso mesmo, que você fique quieto, que você não fale nada e deixe as pessoas e igrejas se deitarem totalmente sobre o pecado. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Jeremias 5, do 30 ao 31. Vai escutar o diabo e ficar quieto deixando rolar? Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. João 7:24. Que Deus os abençoe. Estamos em um tempo que, se você mostrar a verdade na Bíblia para uma pessoa, você está julgando. Se você compartilhar uma foto de uma falcatrua dentro de igreja, você está julgando. Se você for querer ajudar um amigo, corrigindo-o mediante Jesus. Jesus condena o julgamento hipócrita. Ele emprega uma imagem engraçada para ilustrar o ponto. Uma pessoa está sofrendo por causa de um cisco no olho, quando vem a outra oferecendo tirá-lo. Só que a outra, o juiz hipócrita, tem uma viga no olho dela. Jesus disse que temos que tirar nossas próprias vigas antes de remover os ciscos dos outros. Não devemos condenar os probleminhas dos outros quando praticamos pecados mais graves. Jesus condena a atitude negativa do censor. Algumas pessoas vivem para criticar, sempre procurando e destacando as falhas dos outros. Tais pessoas convidam outros a ser críticos também. Quando condenamos as pequenas falhas de outros, eles terão motivo. À luz da Bíblia, você está julgando. Estamos no tempo do cálice. O cristão de verdade tem que ficar calado quando ouvir a palavra de Deus sendo distorcida. E é isso que o diabo quer, que ninguém fale nada e deixe rolar. Isso não existe, meus amigos. Vamos à Bíblia. É pecado julgar? Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Este versículo é citado por muitas pessoas para condenar qualquer pessoa que critica as doutrinas ou práticas religiosas de outros. Ironicamente, as pessoas que assim usam o texto não percebem que estão julgando a outra pessoa culpada de desobedecer esta proibição. É pecado julgar? Como é que devemos entender essas palavras de